para quem faz projetos de máquina, não é simplesmente vou utilizar pneumático. Não, eu tenho outras possibilidades. Quais são elas? O próprio ar pneumático, ou fluido, que no caso é um óleo hidráulico, ou então utilizar eletricidade, que seria, por exemplo, através de servomotores ou motores de passo. Então, dentre essas três opções, como saber quando eu vou utilizar o ar pneumático, hidráulico ou eletricidade? Sendo que cada um tem suas características específicas, e vamos dar uma olhada nelas. Então, essa tabelinha é uma tabelinha qualitativa que compara um sistema de controle pneumático, hidráulico e elétrico. Então, temos algumas características aqui que vão nos auxiliar para fazer a nossa escolha mais adequada para a nossa aplicação. Então, na primeira característica, em termos de complexidade, tanto a pneumática quanto a hidráulica, elas são de baixa complexidade. O que difere basicamente a hidráulica da pneumática é o tipo de fluido que utiliza. O pneumático utiliza o ar comprimido, a hidráulica utiliza óleo. Então, em termos de complexidade do sistema, elas são idênticas, porque os tipos de componentes são os mesmos. Na elétrica, não. Na elétrica, eu já utilizo componentes, por exemplo, como servomotores, que eu já exijo um grau mais avançado. Não basta simplesmente fazer a montagem do meu sistema. Eu preciso ter toda uma interação na parte de programação, de ajuste do meu servomotor. Então, ele acaba sendo mais complexo. Agora, com relação à produção de movimentos lineares, tanto na pneumática quanto na hidráulica, são simples, porque o componente em si já é desenvolvido para fazer um movimento linear. Na elétrica, é mais complexo. Por quê? Porque o servomotor em si, ele não faz um movimento linear, ele faz um movimento rotativo. Então, eu preciso ter elementos mecânicos, como, por exemplo, um acoplamento, um fuso de esferas, dependendo da minha aplicação, até uma guia linear para robustecer meu conjunto, para transformar um movimento rotativo do servomotor em movimento linear. Então, eu acabo sendo mais complexo. Mas também essas características simples e complexas não são extremamente opostos, tá? São noções qualitativas para saber quem é mais fácil que o outro, simplesmente. Com relação à produção de movimentos rotativos, eu tenho também componentes tanto pneumáticos quanto hidráulicos que fazem movimentos rotativos. Então, acaba sendo simples, eu não tenho que fazer nada de adaptação no meu sistema. Eu tenho já componentes específicos para isso. Na elétrica também é simples porque servomotor, motor de passo, até motores a indução já fazem movimento rotativo por natureza. Com relação à relação de peso e potência, né? O quanto de potência que eu gero em relação ao peso do meu conjunto como um todo. Então, a pneumática é baixo, por quê? Apesar de eu ter componentes leves, por ser pressões mais baixas e componentes mais enxutos, consequentemente eu desenvolvo uma potência baixa. Então, uma potência baixa com peso baixo, eu acabo tendo uma relação baixa. Agora, com a hidráulica eu consigo gerar altas forças. E o peso dos meus componentes é um pouco maior do que o da hidráulica. Então, uma potência alta, um peso relativamente baixo, me gera uma relação de peso e potência alto. Na elétrica também, eu tenho os componentes, eles não geram uma potência alta e o peso deles também não é muito alto, então eu acabo tendo essa relação baixa. Precisão de posicionamento. Os elementos pneumáticos, eles não são recomendados para quando você precisa ter precisão de posicionamento. Precisão, eu digo, é coisa na ordem de centésimos, 0,02, 0,01 milímetros. Então, na pneumática, eu não tenho essa repetibilidade, não consigo ter essa movimentação regular, precisa. Na hidráulica, eu já tenho uma precisão um pouco melhor, mas ainda assim não chega a ser tão bom quanto, por exemplo, a precisão de posicionamento de um servomotor. Velocidade de deslocamento. Tanto a pneumática quanto a elétrica eu consigo ter
velocidades altas para deslocamento. Em contrapartida, na hidráulica, eu tenho um deslocamento lento. Isso é característico do sistema. Por quê? Porque eu tenho óleo escorrendo através do meu circuito. Então, isso eu acabo tendo uma limitação dada à viscosidade do óleo. Com relação a custo de aquisição, os elementos pneumáticos, sem considerar a parte da geração, porque isso já é considerado que está instalado na indústria. Então, eu só vou adquirir os componentes da máquina. Então, acaba tendo um preço baixo. Agora, o da hidráulica é mais alto. Por quê? Porque além dos componentes que eu preciso adquirir, eu também tenho que adquirir a minha fonte geradora, a minha bomba, o meu reservatório. Porque hidráulica, normalmente, a aplicação eu faço uma geração específica para minha aplicação, única para minha aplicação. Então, eu acabo tendo esse custo mais alto. Da elétrica também tem um custo mais alto, porque esses componentes eletrônicos, tecnológicos, eles carregam por trás de si um alto valor agregado. Então, um servomotor, ele tem o seu preço mais alto. Não só o servomotor eu vou comprar outros componentes para fazer o controle desse servomotor. Então, tudo isso também acaba elevando o meu custo. Com relação ao custo de operação, o custo de operação da pneumática é médio, por quê? Porque o meu custo de geração do ar comprimido é mais alto. Com relação à hidráulica, é mais alto ainda, por quê? Porque eu tenho o custo da minha geração de óleo pressurizado é mais caro porque é única por máquina, enquanto que a minha geração do ar pneumático eu consigo diluir entre todas as minhas máquinas, porque é um parque de geração de ar pneumático da minha indústria. Então eu diluo entre todo o meu parque fabril. Agora da hidráulica não, eu tenho uma única fonte geradora de óleo pressurizado por máquina. Da elétrica, o custo de operação é baixo, porque é simplesmente o meu custo de energia elétrica. Então acaba sendo o mais baixo de todos. Com relação ao custo de manutenção, da pneumática é bem mais baixo, porque os componentes são mais simples, não tem tantos elementos para dar manutenção. E os elementos em si são mais fáceis de atuar nessa parte. Agora, da hidráulica é um pouco mais complicado, porque eu tenho um sistema de óleo no meu sistema. Então, se eu precisar fazer uma montagem ou desmontagem, eu preciso fazer a remoção desse óleo, tenho que tomar cuidado para não ter vazamento. E mesmo quando eu faço uma nova montagem, eu ainda preciso remover bolhas de ar que eu tenho no meu sistema, então acaba sendo um pouco mais demorado, consequentemente, o custo mais alto. Da elétrica, o servomotor é bem simples. Normalmente não tem muito que atuar nele, né? No máximo, eu consigo trocar um componente. Então, assim, essa é uma visão geral comparativa entre os sistemas, tá? Não quer dizer que um é pior que o outro. Não, cada um tem suas características específicas. Então, dependendo da sua aplicação, tem que levar em consideração qual desses três se enquadraria melhor, certo?